Então, a ideia do começo da aula vai ser não mostrar essa planilha que eu tenho aqui, que eu vou mudando os números e ela já vai fazendo os cálculos, né? A minha ideia, na verdade, é voltar lá no exercício que eu pedi para vocês fazerem e que alguns chegaram a fazer, e aí meio que fazer uma correção em um detalhezinho, que é o detalhezinho fundamental e que boa parte daqueles que mandaram para mim acabaram errando, e esse erro muitas vezes ele aconteceu por uma compreensão equivocada daquilo que eu falei, né, ou fazer, não soube realmente como organizar os números ali e tal, e ele diz respeito principalmente ao cálculo do PV2, né? Por que eu falo o cálculo do PV2? Porque a gente estipulou o nosso PV1, cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Em 50%, beleza? Então, a hora que a gente coloca, deixa eu só acrescentar mais uma linha aqui então, PV1 igual a 50%, nossa, aí a gente vai para o cálculo do PV2. Esse 50% que aparece na regra de 3, ele não é o PV1. Esse cálculo aqui, essas 30 semanas para melhoria de 50% do volume, esse 50% de volume, ele é regra. Entendeu? Então, você não vai mudar esse valor aqui. Então, na hora que eu faço o cálculo pensando no sedentário, o que vai acontecer aqui, desse lado aqui? O meu PV1, ele vai ser 33%. A conta aqui, ela permanece a mesma. 30 semanas melhoram 50%, eu tenho 23 semanas, eu vou ter o valor que vai indicar os quanto por cento a minha curva vai subir. Beleza? Então eu vou somar esse 38,33 ao 33 que já é o PV1. Entendeu? Então aqui eu vou ter o 33%, e aí o meu valor de PV1 ele vai lá para 71, né? 8, 9, 10, 11, 71,3. Vocês entenderam agora? Eu acho que a Márcia ela mandou para mim, né? O Vinícius mandou para mim a lista, e daí eu vi meio no celular rapidinho e vi só o raciocínio dela. Não, tá certo. Mas na hora que eu fui conferir, ela acabou errando, e não foi só ela, outros alunos também acabaram fazendo isso, né? Eu acho que não convém ficar falando nomes, né? Fale, Vinícius. Qual parte que você não entendeu? Vamos lá, para eu conseguir lá. Assim, não entendi porque você colocou lá o PV1, ou na outra vez que você explicou, acredito que foi de compreensão de todo mundo. Uhum. Na hora que você vai fazer o cálculo das 30 semanas, quando for um atleta, você vai colocar 50%, e quando for um sedentário ou iniciante, 33%. Não. Então, tem... E isso acaba sendo regra. Independente de for atleta ou sedentário, eu preciso de 30 semanas para aumentar 50% no meu volume. Entendi. Certo? Então, esse valor ele acaba sendo uma convenção, ele não muda. Mesmo. Então, 30, então vamos por assim, ó, a gente fez lá, para 30 semanas você tem que ter, a regra é para 30 semanas um aumento de 50%, certo? Isso. Então a gente já vai ter 38,33. Exatamente. É regra. Aí em cima... Não é regra. Muda a quantidade de semanas entre PV1 e PV2. Na nossa periodização tem 23. Na turma da manhã, que a gente fez junto com eles, o valor é outro. Para eles, na hora que a gente montou a tabela, deu mais semanas, deu 25 semanas. Então, digamos assim, a variável semanas que vai dizer, vai ser o que vai ser acrescentado em cima dos 50%. Isso? Isso. É isso aqui que muda. Essa variável aqui.
Então, vamos supor, se fossem 30 semanas, ia dar um outro valor e daí eu ia acrescentar no 50%. Se fosse 30 semanas, era 50%. Tá. Se 28, 27, 28, 22, 27, se for. 26, Tá, 12, 10, aí você vai mudando aqui. E aí muda. entendi. Ô Kleber, para ambos, o ideal das 30 semanas é 50%, tanto para o treinado quanto para o indivíduo sedentário? Exatamente. A regra, no caso, assim, a regra se inicia já 50% e a variável semana. A regra é fixa, 30 semanas para melhoria de 50%, e o número de semanas que você tem entre PV1 e PV2, ele pode variar. E é essa variação que vai determinar a porcentagem que essa curva sobe. Né? Se você for olhar no atleta, ela subiu 88, no sedentário ela subiu 71. Agora entendi. Beleza? E aí, a partir desse resultado, você vai ver que muda todos os outros. Né? Na hora que muda aqui, você vai ter a mudança também para quem é não atleta. Então a gente vai ter, por exemplo, o nosso PV1, que é 33, certo? O PV2, que foi 71. Aí você vai ter que fazer essa conta aqui, né? Que no caso 7, 8, 9, 10, 7, 4. Correto? Sim, quer dizer assim, errou já no PV1, todo o resto já está tudo errado. O PV1 é difícil de errar. Tá. O PV1 não tem como errar. O problema é você errar no PV2. Se errou no PV2, ferrou tudo o resto. Você só vai acertar daí o PV6. Né? 52. Não, falando assim, o que a gente fez, como foi entendido que tinha que colocar lá para 30 semanas, 50% para atleta e 33% se fosse para iniciante, então, quer dizer, a gente já começou errado ali e foi desenvolvendo todas as nossas contas tudo errado. Os resultados já foram errados. Na verdade, vocês não entenderam a hora que eu expliquei essa questão do PV1. O início o PV1 sendo ou ele é 50 ou ele é 30. Para atleta e 33% sedentário. Ô Kleber, então o PV1 ou ele é 50%, que é o do atleta, ou ele é 33%, não tem outra? Tem, a partir do momento que no diagnóstico você tem esses valores aqui referentes à resistência muscular localizada, resistência aeróbica, flexibilidade e uma análise que você faz de fundamentos técnicos, e aí você faz o cálculo da média. Então você soma as porcentagens que vai ter de resistência aeróbica, de flexibilidade e fundamentos técnicos, divide por 4 e vai te dar um valor de início. Né? Esse valor pode ser, por exemplo, 42%, pode ser 36%, pode ser 45%, e aí acaba sendo o seu PV1. Então, para fins de exercício, para fins de entendimento de cálculo, a gente não faz uma utilização dessas variáveis e a gente parte direto para esse entendimento de que se é um atleta eu começo com 50%, se é um sedentário eu começo com 33%. E aí eu vou mexendo nas outras curvas, nos outros pontos. Né? Então, esse valor aqui, 30, 50, ele é fixo. A única coisa que você mexe é aqui embaixo, que vai ser variável. Né? Vamos colocar aqui uma flecha para ajudar. Ficou mais claro agora? Vamos colocar aqui a flecha na semana. Aqui a gente vai fazer diferente. Vamos colocar assim.
Beleza agora? Ficou mais claro? Professor, É. boa noite. Só queria tirar uma dúvida. Uma dúvida boba. Esse 33%, ele se refere tanto a pessoas sedentárias quanto os indivíduos não treinados? Peraí, indivíduos, o que? Cortou? Indivíduos não treinados, né? Pessoas que não Sim, treinam. sim. Se a gente pensa num sedentário, é uma pessoa que não treina. Entendi. E se for, mas, por exemplo, tem pessoas também que são bem ativas, né? Então, a gente pode, ativas, vamos dizer assim, pessoas que trabalham. Elas podem ter também, assim, uma performance assim, bem melhor do que uma pessoa que realmente não faz nada, né? Por exemplo, elas podem ser um pouco mais resistentes, um pouco mais... Vamos lá, a gente tem que ter uma certa cautela nisso. É claro que quando você pega no livro, você pega esse entendimento de sedentária, que ela tem um nível de atividade física muito baixo para ela ser entendida como sedentária. Né? Quando você pensa numa pessoa fisicamente ativa, aqui no caso da periodização, o que a gente vai ter que levar em consideração? A atividade fim e o objetivo final. Então vamos imaginar aqui que a gente está pensando numa pessoa que vai participar de uma travessia a nado no mar aberto. Beleza? Por mais que ele seja fisicamente ativo, ele não vai começar com uma carga de atleta, ele vai começar com uma carga de sedentário. Né? Porque qual que é a experiência que ele tem de nado, qual a experiência que ele tem em mar aberto. Então é isso que você tem que interpretar principalmente na fase de diagnóstico. Né? Perfeito, tá ótimo então. Beleza? Professor, essas 30 semanas aqui é um valor fixo então, não tem como mudar. Isso Não. Anual, né? Oi? Isso é anual, né? Falando em questão do ano. Isso essas 30 semanas. Entre PV1 e PV2. Entre o ponto 1 e o ponto 2 da curva. Beleza? Não vá contar o macrociclo inteiro. Se a gente for contar o nosso macrociclo inteiro, a gente tem 46 semanas aí. Sim, mas aí pro PV1, PV2... Aí sim você faz esse cálculo que aí vai dar certo. A gente vai ter, na hora que a gente for falar do volume, da intensidade daqui a pouco, um outro raciocínio mais ou menos parecido com esse, na hora de se calcular um outro ponto de inflexão da curva, né? Mas vamos lá com calma, vamos finalizar isso aqui primeiro para depois a gente ir lá para a intensidade, né? E daí para vocês pegarem o jeito do volume, a intensidade vai 2 palitos. Beleza? Perfeito. Então aqui, a dúvida inicial que eu percebi que acontecia com o pessoal ficou esclarecida, essa questão do 30% a 50% como fixo. O valor da semana varia de acordo com a diferença que vai existir entre ponto 1 e ponto 2. É esse valor que você soma no PV1. Beleza? Tranquilo? Dá um sinal de luz aí. Senão daqui a pouco eu vou lá na frente e daí vocês vão voltar lá atrás e falar... Tranquilo. Tranquilo. Então daí a gente foi pro ponto 3. Aí a gente já tem um valor do ponto 3, né, que acaba nos trazendo uma diferença que vai existir nos valores da curva. Aí no ponto 4 acontece a mesma coisa, né, nessa questão do ponto 4. Então no ponto 4, o nosso PV2, que é ali 52,15. Não, 3, né? 52,15 e o 2 que ficou 71,3. Eu somo de novo, né? Divido por 2, vai dar lá 123,67. Não, digitei errado aqui. 71,3 mais 52,15, 45. Divido por 2. Aí eu tenho o meu valor de PV4. 61,72.
beleza? 7,2, 7,3, dependendo da calculadora, ela acaba arredondando automaticamente. E aí a gente vai para o nosso ponto 5, que aí eu tenho que ficar esperto, porque eu vou pegar o meu valor 4, que foi o 6173, né? E vou somar aí aqui no 33. Aí eu tenho aqui o meu valor de PV5. Ô Kleber, não é 61,45? Pera aí, eu mexi errado aqui, cara. Não era esse lado que eu queria mexer. Oi? Não seria. Vamos lá, aqui. Só pra... Agora sim, para daí ficar igual. Aqui eu tenho 33, que é o PV1, e o meu PV4, que foi 61,73. Beleza? 61,73 mais o 33, 9473. 9473 dividido por 2, 47 e 37. Bateu, Wagner? E aí a gente vai para o nosso ponto 6. Aí o nosso ponto 6, ele acaba sendo mais simples, porque a gente já tem o resultado da conta pronto. A gente só tem que fazer o cálculo. Então, é aquilo que eu falo, você pode errar tudo, mas o 6 acaba sendo quase impossível de errar, né? Porque você tem todas as contas prontas, você só vai modificar aqui, né? Então você vai fazer o 33 mais o 8,5, então você vai lá para 41,5. Beleza? Saiu, entendeu? Foi, entrou, sem dor. Ô Kleber, só tira uma dúvida, de onde você tirou esse valor de X? Qual? Esse X aí, O 8,5? do PV6, Eu peguei a quantidade de semanas da periodização do macrociclo, certo? Então, o que eu tenho? Se o meu macrociclo é semestral, sobe 5%. Se for anual, ele sobe 10%. No nosso caso, em 2020, nós temos 53 semanas no ano para subir 10%. Mas o nosso macrociclo tem 45 semanas. Aí eu faço essa regrinha de 3. 45 Entendeu. vezes 10 dividido por 53 deu 8,49. A gente dá uma arredondada lá para cima. E aí vai lá para 8,5, que a gente soma no PV1 e aí dá 41,5. Certo? entendeu, certo? De boa? Então, com isso a gente acaba fechando o que foi a questão não só do volume dentro dessa planilha nossa voltado para uma pessoa que é considerada atleta, bem como aquele volume que é considerado uma pessoa sedentária ou uma pessoa que é iniciante, né? Acho que fica mais claro até se falar dessa forma, é iniciante na modalidade, é iniciante no treinamento esportivo planificado. Beleza? Aí nós vamos agora para a nossa conta de intensidade. A gente fez todo o cálculo em torno da curva de volume, a gente conseguiu fazer a nossa curva de volume, né? A nossa curva de volume ficou lá toda bonitinha, toda estilosa na hora que a gente fez a união dos pontos, né? Aí está aparecendo para vocês daqui a pouco a nossa curva de volume. E aí a gente tem que ir agora para o cálculo dos valores referentes à intensidade. Mas antes de eu fazer o cálculo dos valores de intensidade, o que eu tenho que fazer?
Vamos lá, tá mais na cara do que vocês imaginam. Alguma ideia? Repete a pergunta, fazendo favor, Kleber. Antes de fazer a conta, né, eu tenho que fazer o quê na minha planilha para fazer os cálculos? Pegar as porcentagens que deu nas cada macrociclo, cada PV. Não, porque os PVs é volume, a gente vai calcular a intensidade, né? É outra conta, são outros valores agora que vão surgir, é uma outra curva que vai surgir dentro desse gráfico que a gente já está fazendo aqui. Né? Para eu fazer a curva de volume, eu não precisei primeiro localizar esses pontos para daí eu saber quantas semanas eu tenho entre um e outro? Uhum. A mesma Pegar coisa. cada fase de treinamento para somar volume? Incorporação, base. Não a incorporação à base. Eu tive que localizar. Por exemplo, a gente viu que o ponto 1 do volume ele fica no início da periodização. O ponto 2 ele fica uma semana antes da fase específica. O ponto 3 ele fica no início do terceiro microciclo da fase específica. O ponto 4 ele fica 9 microciclos antes da competição-alvo. O ponto 5 ele fica no início da competição-alvo. E o ponto 6 ele fica no início da transição. A gente localizou eles. E a partir dessa localização, a gente começou no PV1, vendo quantas semanas eu tenho entre 1 e 2, fez a conta e ligou esses dois pontos. A gente somou o ponto 2 e o ponto 1, dividiu por 2, achamos o valor de 3. Somamos o 3 com o 2, achamos o valor do 4. Somamos o 1 com o 4, achamos o valor do 5. Beleza? E a partir dessas porcentagens, aí a gente ligou os pontos. Beleza? A mesma coisa a gente vai ter que fazer com a intensidade. A gente vai ter que localizar esses pontos de intensidade. E aí, a gente vai ter aonde posicionado o primeiro ponto de intensidade na nossa planilha. Onde que fica o nosso PN1, ponto de intensidade 1? Na primeira semana de treinamento? Exatamente, ele vai ficar junto com o PV1. Né? A gente vai ter... E aí, como é que eu vou fazer agora para esse ponto não ficar estranho aqui? Deixa eu dar um del aqui e fazer um outro risco aqui, daí eu vou fazendo ele correndo do ladinho. Né? Ele vai correndo de ladinho, aí vai dar certo. Que cor que a gente põe agora? Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar esse aqui que é vermelho. Se não for vermelho, vai acabar sendo. Beleza? Então, aqui a gente vai ter, junto com o PV1, a gente acaba tendo também o nosso PN1. Não me perguntem por que N, certo? Eu acho que seria muito mais interessante. No livro está escrito PI1, mas o autor preferiu colocar PN1. Beleza? Então, o nosso PN1 ele fica no início da periodização, junto com o PV1, certo? Aí a gente vai localizar o nosso ponto 2, o nosso PN2. O nosso PN2 ele vai ficar lá na parte específica, na fase específica da periodização. Na verdade, ele vai ficar no início do ele vai ficar no início do quinto microciclo antes da fase específica, porque essa curva aqui ela vai ter que crescer, certo? Mas ela não vai crescer na mesma proporção que cresce o volume, mas ela cresce. E a gente pega como referência esse quinto microciclo, o início do quinto microciclo antes da fase específica. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, no início dessa recuperação aqui vai ser o momento em que a gente vai ter o aumento dessa curva. Aqui no choque. Certo? Só contando aqui de novo. Fase específica, 1, 2, 3, 4, 5. Ah não, aqui do lado. Então aqui a gente acaba tendo o nosso ponto 2. Aí sim o nosso ponto 3 ele já vai estar lá na fase específica, mas mais especificamente no início dela.
Então ele vai estar bem aqui, aonde vai ter início essa fase específica, o posicionamento dele. Então o nosso ponto 3 ele vai estar aqui. E esse ponto 3 vocês vão ver que é bem legal a forma de realização do cálculo dele. Né? Então aqui nós temos o nosso PN3. E aí a gente vai para o nosso PN4. O PN4 ele vai ficar no meio da fase específica. Então quando eu falo para vocês da importância que existe dessa harmonização, de você ter números pares, é bem por esse sentido. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 mesociclos de 4 semanas, correto? Então se eu tenho 4 mesociclos de 4 semanas, eu tenho 16 semanas. Então ele vai ficar no início da nona semana, ou seja, no final da oitava, ou seja, ele vai estar no meio. Né? Eu conto 8 semanas e posiciono o meu ponto 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E posiciono ele aqui bonitinho. E aí eu vou para o meu ponto 5. O meu ponto 5, na verdade, a curva de intensidade ela é um pouco diferente da curva de volume, porque a curva de volume ela acaba tendo 6 pontos, né? A curva de intensidade ela acaba tendo 7, né? Ela acaba tendo um ponto a mais em comparação à curva de volume. Então, o nosso quinto ponto, a gente tem que ficar atento na localização dele. Por quê? Porque ele fica 1 microciclo antes do período de competição. Né? E essa frase, essa palavra, período, ela acaba sendo importante por quê? Porque o nosso período de competição começa aqui. Então, esse ponto 5, ele está aqui, ó. Então, muitas vezes a pessoa ouve, porque ele fica no 1 microciclo antes do período de competição, a pessoa coloca ele aqui, antes do microciclo de competição, mas na verdade aqui é microciclo e o período está aqui embaixo, a determinação do posicionamento dele. Então o nosso PV5, nosso PN5, ele fica aqui, 1 microciclo antes do início do período de competição. Então aí a gente consegue localizar o nosso ponto 5. O ponto 6, ele fica 2 microciclos antes da competição alvo. Então a nossa competição está aqui, conta 2 semanas e aí posiciona esse ponto aqui 2 semanas antes da competição, né? E por que isso acaba acontecendo? Porque você vai tentar atingir o máximo de intensidade possível, mas a partir do momento que você chega a 2 semanas antes da competição, passando essas 2 semanas, na verdade, essa intensidade ela vai começar a ser diminuída, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6. E o nosso PN7, vamos lá, vamos ver quem acerta o prêmio de $1 milhão. Onde fica o nosso PN7? Junto com o PV6. Exatamente, ó que maravilha, ganhou o prêmio de $1 milhão. É só cobrar com a Márcia na secretaria ou falar com o Vinícius hoje. Beleza? Então ele vai ficar aqui grudadinho com o PV6, que seria o nosso início da transição. Beleza? Então, se você entrar lá na plataforma da Saga, você vai ter uma folha lá que tem não só a localização, mas também o posicionamento de cada um desses pontos, né? Como achar eles direitinho e calculá-los, né? E a questão do cálculo agora ela acaba sendo um pouquinho mais simples. Por quê? Porque a gente já tem uma noção um pouco de como é que funciona o raciocínio devido a essa base que a gente teve na curva de volume. Então, para a gente pegar de novo como referencial o nosso PV1, que a gente começou na planilha, que foi 50%, a gente vai ter para PN, para intensidade, sempre um valor abaixo do que é o ponto de volume. Ou seja, a intensidade ela nunca vai ficar acima do volume no início da periodização, né? E ela sempre vai ficar abaixo. E na hora que a gente chega lá no PN7, em comparação com o PV6, o PN7 também vai terminar abaixo do valor de PV6, beleza?
Então, como o raciocínio do que nós fizemos até agora se baseou no 50% lá no volume, vamos começar aqui o nosso PN também com o valor que é condicionado para atletas, beleza? Aí, a hora que vocês tiverem um tempinho, vocês dão sequência a esse raciocínio que a gente vai começar a desenvolver hoje para calcular aquilo que seria de uma pessoa não atleta ou de uma pessoa iniciante. Que aí o PN ele fica também 10% abaixo do valor de PV. Então, se o PV é 33%, o PN vai ser 30%. No nosso PV, o valor de PV ficou lá, PV1 50%, 10% abaixo vai dar 45%. Beleza? Então, a gente vai desenvolver todos os cálculos se baseando no 45% e depois, né, quando vocês tiverem mais tempo, né, com mais calma, vocês fazem o cálculo referente ao que é o sedentário e na próxima aula a gente faz igual nós fizemos hoje. E aqueles que quiserem mandar com antecedência para mim, a gente acaba daí dando uma olhada e aí, dependendo de como for os erros, a gente dá uma ênfase na explicação em torno desses erros. E aí o que acaba acontecendo no nosso cálculo do PN2, do nosso ponto 2 de intensidade? A curva de intensidade, ela tem umas peculiaridades que acabam sendo um tanto quanto interessantes. A intensidade ela vai levar em consideração muito no que diz respeito à quantidade de semanas de recuperação que você estabelece dentro da sua periodização, dentro dessa sua primeira fase, dessa sua primeira etapa da periodização, que é a fase de preparação geral, dessa preparação de base, né? Então, para a gente calcular esse PN2, eu tenho que saber quantos pontos de recuperação, quantas semanas de recuperação eu vou ter entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Então, o PN2 ele vai depender da quantidade de semanas de recuperação existente entre PN1 e PN2. Aí a gente tem que voltar na nossa planilha lá em cima. Então eu tenho aqui o meu PN2 posicionado aqui, beleza? Entre o ponto 1 e o ponto 2, quantos R's eu vou ter na minha fase de preparação de base? Com 4, beleza? Então, o que a gente vai encontrar, então? No nosso exemplo, 4 semanas de recuperação, certo? O que isso vai representar? A curva de intensidade sobe 3% para cada semana de recuperação. Se eu tenho 4 semanas, quantos por cento essa minha curva vai subir do PN1 até ela chegar no PN2? Doze? Exatamente. Né? Então, seria mais ou menos como se fosse o valor de X, não sei se vocês preferem que eu coloque uma fórmula matemática, né? Ou seja, subirá 12%. Então, concluindo, o meu PN2 vai ser igual ao meu PN1 mais essa porcentagem que foi obtida. Então, o meu PN2 vai ser igual a 45 mais 12. Para fechar a conta, 45 mais 12 vai dar quanto? 67. Opa, 57. Tá susto, cara do céu. Ainda bem que você faz educação física. Não, mas é a primeira vez que eu erro assim na frente dos outros, pô.
Deixa eu só fazer a bolinha aqui, que a gente esqueceu de posicionar a bolinha do volume. Deixa eu ver que cor eu pego, Eu vou pegar essa aqui que é vermelha. Se não for, vai acabar sendo. Então, se aqui é 50, o meu PN está aqui, 45, o meu PN1. O meu PN2, ele vai lá para 57. 45, 50, 55, 57. Ele vai parar aqui, ó. Você pode ver como durante toda a fase de preparação, praticamente, essa intensidade ela acaba sempre abaixo do volume, né? E mesmo na hora que a gente for fazer o ponto 3, você vai ver também que esse ponto 3 vai fazer com que até o início da fase específica a intensidade ela vai permanecer abaixo do volume. Passando a fase específica, aí vai haver uma inversão. A intensidade vai ficar acima do volume. Beleza? Então, vamos traçar a linha já. Né? Cadê a linha agora? Então, essa linha, ela... Meu Deus do céu. Vesgo total. Essa linha, ela vai sair daqui. Ela vai subindo, até que ela chega aqui. E por que eu estou fazendo isso agora? Né? Por que é importante eu fazer isso agora? Porque o nosso ponto 3 não tem uma conta para ser feita. Olha que coisa de doido. Não existe uma conta para o cálculo do ponto 3. Né? Como que esse ponto 3 ele acaba sendo determinado? Ele acaba sendo determinado a partir do momento em que há a intersecção, ou seja, o encontro da linha de intensidade com a linha de volume. Então essa curva ela vai subindo aqui ainda, e a hora que ela chega aqui é onde você vai ter o posicionamento do ponto 3. Então o ponto 3 você não tem um cálculo, você tem uma suposição de quantos por cento ele acaba sendo constituído. Se a gente puxar uma linha daqui, da onde está esse ponto 3 até aqui a nossa escala, a gente vai ver que esse ponto 3 nosso, deixa eu escolher uma outra cor aqui, pegar amarelo, acertei? Ô Kleber, por que subiu do nada? Você poderia explicar de novo, fazendo um favor? Espera aí. Na verdade, ela não subiu do nada. Você vai ter que fazer com que esse ponto 2 aqui encontre o ponto 3. Beleza? Então, na hora Mas como eu sei o ponto 3? O ponto 3 ele vai surgir da linha que eu vou traçar entre o ponto 2 e o ponto de intersecção com a linha de volume. A hora que a curva vai cruzar aqui a curva de volume. Entendi. Agora é a hora que a intensidade passa o volume, a intensidade sobe, o volume cai, né? Exatamente. É isso que vai acabar acontecendo. Né? Você pode pular, por exemplo, essa ideia de determinação do ponto 3 aqui, quer ver? Mas aí que tá, a gente não consegue daí... Bom, a gente até consegue calcular o ponto 4, mas aí você vai ter que fazer a somatória dele com o ponto 3. Então você tem que fazer uma projeção mais ou menos de quanto que essa intensidade tem que subir. No nosso caso aqui, a nossa intensidade, 50, 55, 60, 65, 70, 75, ela vai lá para 80%, praticamente. Né? Então, a gente vai ter aqui o nosso valor de PN3, uma suposição que vai girar em torno de 80%, por exemplo. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui.
Beleza? Então esse valor aqui ele acaba sendo mais uma suposição, uma estimativa. Beleza? E aí a gente vai ter que calcular o nosso ponto 4. Né? O nosso ponto 4, ele vai acompanhar o raciocínio do que foi o PV2. Né? O nosso ponto 4, ele vai entender que eu preciso de 60 semanas para a curva de intensidade ter um ganho de 50%. Ou seja, eu tenho 60 semanas para ela subir. Eu preciso de 60 semanas para ela subir 50%. Quantas semanas eu tenho entre o ponto 3 e o ponto 4? Eu tenho que contar aqui, certo? O ponto 4 ele não está no meio. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 semanas. Entre PN3 e PN4 tem-se 8 semanas. Ou seja, eu tenho que fazer aquela continha. 8 semanas aqui. Qual vai ser o meu valor de X? Beleza? Então, vamos ver aí quem está mais rápido na calculadora aí para ver quanto que vai dar isso aí. A Márcia vai dar risada agora. Qual que é o nosso valor de X? 6,6666666. Exatamente. Essa tabela é dos infernos, cara. Essa tabela é das boas, né? Ou seja, o meu crescimento no PN4 vai ser de 6,66%. Então, se eu tenho meu PN3 igual a 80, meu PN4 vai ser igual a 80 mais o 6,66. Então, meu PN4 vai ser igual a 86,66. E por que eu falo que a Márcia vai dar risada? Porque teve um semestre que tinha uma aluna na sala de aula que era toda religiosa, toda da igreja, né? E a hora que eu falei que nessa curva o valor de X era 6,66, ela falou: professor, eu não posso escrever esse número no meu caderno. Eu falei: por que você não pode escrever esse número no caderno? Porque esse número é do coisa ruim. Eu falei: então faz o seguinte, põe 6,67, aí pode? Não, aí pode. Então tá bom. Então a gente entrou num acordo, né? E aí ficou meio que na história da periodização, esse número aí, e sempre que possível eu faço dar ele nas aulas para eu poder contar essa história, porque eu acho ela divertida. Pode ser que vocês não achem, mas eu acho ela divertida. Beleza? Então a gente encontrou o nosso ponto 3 e o nosso ponto 4. Vamos pontuar o nosso ponto 4, né? A gente tem aqui o nosso ponto 3 e daí aqui o nosso ponto 4, que se estava 80, 85, 86. Beleza? Então a gente está vendo que a nossa curva aqui ela já deu mais uma incrementada. A gente já está começando a fazer o nosso aluno aqui, o nosso atleta, a realizar aquele tipo de treino que a gente chama de treino vômito, né? Aquele que o cara solta os bofes de tão forçado, de tão estressante que acaba sendo esse treino. E por que nesse momento é possível isso? Alguém sabe me dizer? Por que nesse momento a gente consegue fazer esse treino que vai criar uma acidose metabólica muito alta, por isso que a gente chama de treino vômito, devido a essa acidose que surge pela intensidade das cargas que estão sendo desenvolvidas naquele momento? Ô povo, porque nós já fizemos uma base que vai sustentar isso aqui lá na frente. Então nós demos toda a base de força e de resistência muscular localizada para chegar aqui
nesse ponto e trabalhar com velocidade. Então, se a gente tinha lá, por exemplo, na fase de preparação de base, a questão das variáveis que são a resistência muscular localizada, resistência aeróbica, flexibilidade e fundamentos técnicos, na parte da intensidade, ou seja, dos PMs, o que eu levo em consideração, o que é trabalhado nesse momento? Eu vou trabalhar resistência anaeróbia, certo? A minha ênfase vai ser em resistência anaeróbia, vai ser em potência muscular, ou seja, a famosa força explosiva, vai ser velocidade, e eu vou dar também uma preocupação maior em aspectos táticos, beleza? Essas acabam sendo quem? As variáveis de intensidade. Beleza? Então, por isso que a gente vai estar tendo, nesse momento da periodização, nesse momento do treinamento, exercícios muito mais intensos, só que com um volume um pouco mais baixo, né? Não tão baixo quanto foi o pico, na verdade, não tão baixo como estava, por exemplo, no início da periodização, mas abaixo do que foi o pico na fase de preparação de base, certo? Compreendido até aí? Então, a gente achou o nosso ponto 4, a gente vai ter que achar o nosso ponto 5, né? O nosso ponto 5, ele acaba sendo localizado lá um período antes do nosso período de competição, e ele acompanha mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tem no nosso ponto 4. Certo? Se eu preciso, no ponto 4, 60 semanas para melhorar 50%, no meu ponto 5 eu continuo com esse raciocínio. E aí a gente tem que fazer o cálculo de quantas semanas eu tenho entre 4 e 5. Alguém sabe me dizer quantas semanas eu vou ter entre 4 e 5? Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, se ele ficasse em cima no final desse microciclo de recuperação, ou seja, na semana de início do período de competição, era fácil o cálculo, né? Tá no meio, 8 para um lado, 8 para o outro, mas aqui no caso ele vai estar, ao invés de 8, ele vai estar com 7 semanas, né? Alguém vai perguntar alguma coisa ou pode tocar o barco? Ô, Kleber, depois você vai disponibilizar esse material pra gente, né? Claro, filho, claro. Tô ruim? Pra daí poder fazer o do sedentário, né? Pra ficar mais fácil. Pá, daí eu já dei a dica, só substituir os números. Aí nego vai, ó. Aí o meu e-mail na semana que vem vai estar bombando de exercício feito, né? Ô, Kleber, mas semana que vem você quer que envie o gráfico também ou só as contas? Ah, só as contas. Se você quiser também, não precisa nem enviar a conta e a gente faz a correção na hora ali. Você vai meio que batendo os dados junto comigo. Pode ser também feito dessa forma. Fechou. Né? Então, aqui a gente não vai ter mais o nosso 666, porque diminuiu uma semana. Ou seja, o nosso valor de X aqui vira 5,83, ou seja, ele começa a perder a graça, né? E aí o cálculo do nosso PN5, ele vai ser baseado então no valor do PN4 mais esse X que foi obtido, beleza? Então o nosso PN5 vai ser igual a... Quanto que foi o nosso PN4? 8666. Nossa, estava embaixo ali, né? Mais 5,83. Ou seja, na somatória disso tudo, olha que coisa de doido. O PN5 é na hora que a criança chora e a mãe não escuta. Mas nunca, né? E se a mãe me perguntar o que você está fazendo com meu filho, você fala, eu não estou fazendo nada, é ele que quer. Né? Você nega até a morte. Mas ele vai lá atingir o pico daquilo que se espera de intensidade, ó, 92,49, certo? Se a gente estava aqui com
E lá, cadê a bolinha? Com 86, a gente aqui vai estar com 90. Ele vai aqui, ó, lá no gargalo lá da intensidade, quando a gente procura fazer com que ele atinja o grau de performance que a gente está tentando programar para ele. E se você olhar com um pouquinho mais de atenção aqui, você vai observar, por exemplo, que nesse momento que a intensidade está lá em 92%, você vai ver que o volume ele também deu uma crescida. Olha, ele estava aqui embaixo, ele cresceu aqui da mesma proporção que está crescendo a curva de intensidade. Aí na hora que a intensidade atinge o pico, o volume começa a decair, né? E aí a gente vai lá para o nosso ponto 6, né? O nosso ponto 6, ele também tem que ter um raciocínio um tanto quanto lógico, porque assim, o que acaba acontecendo aí nesse momento, né? A gente vai subir um pouquinho mais essa intensidade, né? A gente vai chegar no pico, que é aquilo que a gente espera da intensidade. Por quê? Porque o treino vai estar muito mais intenso e o volume vai estar bem mais baixo, né? Então o nosso ponto 6, o que vai acontecer com ele? Ele leva o seguinte raciocínio: o incremento, ou seja, o aumento no ponto 6 será de 4,5% a cada 4 semanas entre PN5 e PN6. Beleza? Então, se entre PN5 e PN6 eu tenho 4 semanas, eu pego lá o meu 92,49 e faço mais 4,5%. Ele vai lá para quase 97% de intensidade. Ele beira quase o 100 no atleta, né? Mas no nosso caso, se você olhar na nossa planilha, a gente não tem 4 semanas entre PN5 e PN6. A gente vai ter quantas? 3 semanas. Então é aquele momento que o atleta olha e fala: graças a Deus, né? Porque se eu preciso de 4 semanas para ele subir 4,5%, a expectativa é de que em 3 semanas esse valor seja menor, não é? Opa. De quanto será que vai ser esse valor X aqui? %3%. 3,38. Certo? 3,38. Arredondando aí, né? Arredondando aí. Então, o meu PN6, ele vai ter lá o meu 92,49. Mais esse 3,38. Ou seja, meu PN6, então, ele vai subir lá de 92,49 mais 3,38, 95,87. Aí o cara já tá chamando Jesus de Genésio, né? Aí, na verdade, você olha, e se o cara consegue cumprir tudo aquilo que você falou, você vai olhar para ele bem no olho e vai falar: meu menino, vai lá e arrebenta agora, né? Porque você está conseguindo fazer tudo dentro do programadinho. Olha onde que ele vai aqui, ó. Vai lá no talo o negócio. Aí ele chega lá todo belo e formoso na competição, né? Você conseguiu fazer com que ele tenha atingido o máximo de performance que você programou dentro da proposta que foi elaborada na periodização, beleza? Aí o que vai acontecer? Da mesma forma que acaba acontecendo com o volume, você vai perceber que esse valor aqui da intensidade também ele vai ter um decréscimo, ele vai ter uma queda absurda,
né? E por que eu falo que ele vai acabar tendo uma queda absurda? Porque o nosso ponto 7, obrigatoriamente, ele sempre vai ficar abaixo do ponto 6, certo? E aí o que acontece? A gente tem que levar em consideração o ponto de volume 6. Então, ele sempre vai ficar 10% abaixo do PV6. Aí eu tenho que voltar lá na minha curva de volume. Quanto que foi o cálculo do meu PV6? Quanto que deu o meu valor de PV6? Ih, ninguém anotou? O meu PV6 ficou em 58,5. Beleza? Se o meu PN7 ele vai ter que ficar 10% abaixo, de quanto que vai ser o meu valor de PN7 então? $48,5? Será? Era 10% abaixo do PV6. Será? Vamos lá. Ele vai ficar 48,5 ou 52,65? O que vocês acham? Qual que fica melhor aí encaixado? Né? Isso já foi motivo de muita discussão na sala de aula. Será que eu tiro 10 ou eu tiro 10% do valor de PV6? Né? E aí a gente vai ter que procurar entender um pouquinho. Porque quando a gente pega, por exemplo, o valor lá do PV1, por exemplo, se a gente pega o valor do PV1 e a gente tem lá, no nosso caso aí, 50% e o nosso PN1 45%, né? Então eu fiz uma conta lá para a gente chegar nisso. A hora que eu pego e faço o meu cálculo de PN, né? O meu PN1, ele sempre tem que ficar abaixo do PV, beleza? Então, se eu tirar do PV1 do sedentário, por exemplo, que é 33, 10%, o que ele vai dar? Ih, morreu? Cadê o povo? Aí o povo digita, né? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Se o meu PV é 33 Não é 29,7? e o meu PN tem que ficar abaixo 10%, ele fica 29,7, beleza? Arredondando isso, ele vai para 30. Se o meu raciocínio for diferente, for igual esse que alguns fizeram, de eu só tirar 10%, se eu pegar 33 e tirar 10, o meu PN ele vira 23. Vocês conseguiram entender a lógica que eu tentei falar para vocês agora? Não? Porque assim... Mas tá tirando 10 e 10%, não dá para entender. Não, eu não posso fazer no cálculo do PN7, por exemplo, fazer aqui 58,5 menos 10, que vai dar 48,5.
tem que tirar os 10% dos 58. Eu tenho que fazer 58, certo? Esse 58 aqui. E eu tenho que achar o que seria 10% de 58,5. Certo? Dá 5,85. 5,85. Então eu vou pegar do 58,5 e vou tirar 5,85, correspondente aos 10% do PV6. Beleza? De modo então que o meu PN7 ele vai ser quanto? 52,65. Exatamente. Entendeu? Então eu vou fazer o 58,5 menos. Aqui nesse aí não dá para fazer a porcentagem direta, né? Tem que fazer o valor da porcentagem para depois deduzir. Exatamente. Então, esse raciocínio aqui que a gente fez, ele acaba estando errado. O correto acaba sendo pensar aqui, dessa forma. Encaixou? Entendeu? Não, professor, eu entendi que eu tava errado. Desculpa, tá? Desculpa. Não tô falando isso pra você, cara. Eu tô enchendo o saco, professor. Entendi, você vai tirar esses 10% na base dos 58,5. Você não vai diminuir 10% assim. Exatamente. Mas a maioria das pessoas, às vezes, eles acabam confundindo no PN7 e pegando como referência o PN6, ou quando pegam o PV6, eles já fazem 58 menos 10, e aí acaba errando. E aí é que acaba sendo bem doido o negócio, porque ele acerta a tabela inteira, e aí no final, o que acaba acontecendo? O ponto de recuperação, de início da recuperação, ele está com uma intensidade maior do que seria a correta, né? Entendo. Está abaixo do volume. Então, se o nosso volume está aqui em 58, a intensidade vai estar aqui em 52. Show. Aí a gente puxa a nossa curva aqui, despencando e terminando lá embaixo, né? E aí o que vai acontecer, por exemplo? Numa nova periodização, num novo ciclo de treinamento, se for com a mesma pessoa, eu não vou precisar novamente fazer cálculos ou analisar diagnóstico. Eu posso pegar já esses dois valores aqui, os 58 e o 52, e a partir deles iniciar uma nova periodização. Eu pego como referência o ciclo anterior, que é esse que nós fizemos. Tranquilo, povo? Você vai deixar essa tabela bonitinha lá no Saga pra gente? Vamos deixar a tabela bonitinha lá, vou salvar ela aqui para vocês verem. Planilha, periodização, turno 2. Não era pra fazer isso, mas tudo bem. Fudeu. Pô, Perdeu. veja o que eu faço. Não, eu perdi o... não, aqui. Putz, olha, matando nós do coração. Salvar com metodologia de treinamento. Planilha periodização noturno. Aí eu coloco o outro nome lá. Eu coloco o volume lá. Planilha noturno 2, intensidade. Kleber, refaz o exercício 1 de iniciante e refaz esse de intensidade como iniciante, certo? Quem entendeu agora e viu, por exemplo, que errou no volume lá, se quiser refazer, seria bem legal. É uma forma de se exercitar e de fixar aquilo que foi falado, né? E aí a parte daí pro PN1 com o valor de iniciante também daí para intensidade. Tá, encaminha para você por e-mail. Então, pode ser que quem quiser pode encaminhar, quem quiser esperar a correção na semana que vem, na aula, a gente faz isso na semana que vem, daí juntos, sem problema. Né? Fica meio a critério de vocês estabelecer o que entende por ser melhor. Certinho, então significa que vai todo mundo falar o resultado que teve e depois você vem corrigindo. A gente vai, ponto 1 é 30, beleza. O ponto 2
a gente viu que eu vou ter um acréscimo de 12%, ou seja, ponto 2 vai ser quanto? Ainda bem que ele gravou essa aula. Ou seja, a estrutura da tabela todo não mundo mudou educador nada. físico, não matemático. Mas aí que tá, não é matemática, é lógica. A mesma questão da lógica que existe, por exemplo, se eu quero trabalhar hipertrofia, eu vou colocar mais carga e menos repetição ou mais repetição e menos carga? Você viu? Cri, cri, cri. Bugou? Que fase! Essas dúvidas agora é sua, tá consigo tá nas minhas. Depois de tanta coisa, de tanto vai. Se eu quero que ganhe volume muscular, eu vou ter mais carga e menos intensidade. Eu vou ter mais intensidade e menos volume. Eu vou ter mais carga e menos repetições. No nosso exercício aqui, se a gente viu que o nosso PN1 de 45%, ele vai ter um acréscimo de 3% para cada semana de recuperação, e eu tenho 4 semanas, ou seja, de 45, eu vou ter que somar 12, vai lá para 57. A estrutura das semanas permaneceu a mesma, o que mudou foi a pessoa. Ou seja, eu saquei o atleta e coloquei o iniciante. Então, meu PN1 está em 30%. Ele vai ter que subir quanto em PN2? Ele vai ter que subir 12%, porque continua a mesma quantidade de semanas, o mesmo número de recuperações. Só que a intensidade ela vai estar abaixo daquela que foi encontrada no atleta. Ou seja, eu vou fazer 30 mais 12. O meu PN2 vai ser então de 42. Então, essa curva crescente de 3% é obrigatória, já é uma coisa padrão? Sim, é a regra. Ela Regra, tá 3% para certo. cada semana de recuperação existente entre ponto 1 e ponto 2 de intensidade. Tá joia, então. E aí depois vocês vão acompanhando a lógica, é só substituindo os números. Esse 60, 50 ele vai permanecer o mesmo, o número de semanas ele permanece o mesmo, ou seja, o 666 aí ele vai ficar o mesmo, o que vai modificar é esse ponto de inflexão do ponto 3, e aí vocês vão ter que fazer a curva de volume na tabela de vocês, se baseando no iniciante, para daí você saber aonde que vai haver esse cruzamento de reta. Porque no exercício do iniciante, ele não vai estar em 80%, ele vai estar abaixo. Vocês entenderam essa parte? Ô, Kleber, entendi. Por que assim, ó, só entre o PN1 e o PN2 que, no caso, subtrai, né, a semana de recuperação e nas outras fases, não? Vamos por assim, ó, igual entre PN1 e PN2, a gente tem que, para cada semana de recuperação, você tem um acréscimo de 3%, certo? Certo. Daí, de entre PN2 e PN3, não tem esse acréscimo. Não, na verdade, o que vai Porque ele já está acontecer? naquela ele já tá na constância, né? Então, Porque daí não conta, né? não, aí aqui o que vai acontecer, por exemplo, aqui na nossa curva de volume, na periodização. Para cada semana de recuperação, essa curva de volume ela cai 2%. Para cada semana de choque, ela sobe 2%. Então ela vai ondulando ainda mais. Ela não acaba sendo uma linha reta igual a gente acaba fazendo aqui. Né? E a hora que a gente vai para a intensidade, isso acaba invertendo. A curva de volume ela permanece mais linear e a curva de intensidade ela vai ter essa subida e essa descida de 2% para cada choque e para cada recuperação. Né? Então, a intensidade aqui no período de base ela vai se basear na recuperação, porque é a partir da recuperação que ele entende que é possível ter um incremento na intensidade. Ou seja, eu dei uma base e essa semana de recuperação faz com que esses estímulos que foram realizados antes dessa semana, eles precisam de uma semaninha aí para serem incorporados na condição física do atleta. Então, a partir do momento que teve uma recuperação, eu posso aumentar um pouquinho a intensidade. Beleza? Aí tem mais uma semana de intensidade aumentada, aí recupera. Aí na semana seguinte eu aumento de novo. Se a gente levar, por exemplo, nas periodizações que eu acabo fazendo com você, por exemplo, para a corrida,
eu sempre falo para vocês que a gente nunca vai aumentar mais do que 10% do volume semanal. E esse volume semanal ele vai acompanhar também um acréscimo um pouco menor, mas ele vai crescer também no que diz respeito à intensidade, quando eu falo para você, por exemplo, em ritmo ou frequência cardíaca. Beleza? Entendi. Mais alguém tem alguma dúvida? Mais Fechou. perguntar alguma coisa? Então, professor, só uma pergunta besta aí. Você ainda vai disponibilizar a aula da semana retrasada? Sim, sim. Nossa, Eu tive um problema para colocar as coisas lá no YouTube, mas já resolvi isso hoje e eu estou começando a pôr em ordem, colocando em dia de novo as gravações das aulas. Eu não lembro se é de volume, eu já coloquei, se eu não coloquei, eu vou fazer isso ainda. acho que colocou. E já É coloco porque a assim, né? intensidade Você também. tem. E se você tá colocando pelo YouTube, então quer dizer que você tem um canal, é isso? Eu tenho um canal. É, porque senão qualquer coisa a gente pode olhar pelo YouTube também, né? Eu lembro que a turma da manhã eu coloquei o vídeo da curva de volume. Do noturno eu não lembro, realmente. Ah, não, tá certo, então. O volume você deixou no Saga. Tá no Saga. Oi? Isso, No YouTube eu não vi. isso. Ah, não. O do volume tá no Saga. Ah, então eu coloquei. Se tá no Saga, tá no YouTube. Porque o caminho é YouTube e depois Saga. Não tem como fazer o inverso. Entendi. Certo, povo? Se não tem mais perguntas, feito isso, desejar a todos uma boa noite. Se cuidem novamente, né? Isso é sempre essencial. Até a próxima semana, no mesmo horário. Depois do intervalo, a gente começa a aula. Procure aí, se conseguir, fazer o exercício, prestar atenção nessa questão da curva do volume que eu falei para vocês na hora de realizar o PN3. Se você usar como referência a curva de volume do atleta, vai dar errado aí a periodização do iniciante, beleza? E no mais, então, bom final de semana, curtam o feriado amanhã, descansem bastante, não me xinguem, mas... Semana que vem vai ser o quê, Kleber? Oi? Vai finalizar semana que vem? A gente vai fazer outra. Semana que vem. Semana que vem a gente corrige isso, né, a curva de intensidade, e aí a gente vai começar a pensar mais ou menos como é que eu vou usar essa curva como referência para a estruturação dos meus microciclos. Beleza. Beleza? Porque até agora essas Fechou. curvas não estão dizendo nada pra gente. Ela ficou bonita, é um gráfico bacana tal, mas de concreto mesmo não tem muita coisa não. A partir da semana que vem que ela começa a trazer um pouco mais de lógica, porque ele precisa de todo o trabalho. Tá bom? Faltou Tá certo. a planilha do Excel, né? Excel não, esse Excel é propriedade intelectual minha.